Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira, 29 de agosto, do Opinião Litoral. Participam o Roberto Mohamed, comentarista, advogado, e a gente recebe hoje com muito prazer, com muita honra, o músico Luiz Carlini, que o Mohamed vai apresentar para você, apesar de que não precisa de apresentação, né, Mohamed? Não, mas para mim Carlini é uma mistura de ídolo, amigo, exemplo, um cara que é músico 100%, respira música. Eu tive a honra de produzir um show que deve sair logo em CD e no streaming, chamado Os Três Guitarristas. Foi um projeto que reuniu o Carlini, o Sérgio Heinz e o Nuno Mindeles, gravado no Teatro Bradesco, em São Paulo. E para mim é uma honra, e a gente tem que começar, eu tenho que começar pelo natural. Carlini é da Pompeia, para quem não sabe, o bairro mais roqueiro de São Paulo. Lá nasceram bandas como Made in Brasil, os Mutantes mesmo nasceram lá. E o Carlini era dessa turma, ele era mais novinho, mas gravitava com esse pessoal todo. Por isso que ele, contando essa história, inclusive no programa do Charles Gavin, ele disse que ele contou que foi natural que eles conhecessem a Rita, porque ele já conhecia o Serginho, todo mundo estudava pelo bairro, e ela precisava de uma banda quando foi expulsa dos Mutantes, e aí foi natural, e eu acho que a química foi imediata. É o Tutti Frutti, não é? O Tutti Frutti com o Lee Marcucci. Depois a entrada do Franklin, tinham dois gêmeos que faziam os vocais. Agora, Carlini, tem uma coisa que... Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Ele já contou, ele já queimou a largada, contou um monte de coisas a respeito da minha história, mas... Eu vou começar numa pergunta que eu fiz para o Sérgio, Paulo, aí pelo Sérgio Heinz, eu fiz para o Sérgio Heinz quando ele esteve aqui. Sim. Quando a gente olha a imprensa especializada ou pouco especializada falando de música, parece que o rock brasileiro começou nos anos 80. Pulou da Jovem Guarda para os anos 80. Esquecendo que hoje um monte de gente que é considerado medalhão da música começou nos anos 70 nas bandas de rock brasileiros dos anos 70, que era um rock corajoso, de shows ao ar livre, tivemos ali edições de festivais. Por que você acha que a imprensa parece que pula o rock dos anos 70, mesmo ele tendo sido a raiz daquilo que aconteceu nos anos 80? Eu não sei se a imprensa pula, mas assim, por exemplo, foi nesse ano ainda, no final do ano passado, tivemos um festival, uma edição de Rock 40 anos, alguma coisa Brasil, Rock Brasil 40 anos. E aí eu falei, pô, Rock Brasil 40 anos, o Rock do Brasil começou na década de 60, né? Então seria mais que isso. Até eu entrei em contato com a produção no Rio de Janeiro e falei, não, Carlini, essa produção Rock Brasil 40 anos é uma coisa que começa no circo voador, entendeu? Aquele movimento do Rio de Janeiro a partir do rock nos anos 80, do circo voador e tal. Então, quem participou desse projeto foram as bandas, a maioria das bandas do Rio, e as bandas que tocaram no circo voador e tal, e as bandas dos anos 80. Isso aí não quer dizer que antes era tudo mato, não é nada disso, cara, entendeu? O rock vem desde os anos 60, quando o pioneiro chamado Tony Campelo, que veio do interior de São Paulo e começou com a irmã Celi Campelo, e começou aquilo que viria a ser a Jovem Guarda e tal. Ele é um dos primeiros, ele é o primeiro, talvez, assim, que começou com essa coisa ao vivo e tal. Mas na história do rock, muita gente das antigas gravou rock, tipo o Calbi Peixoto, gente que você nem espera, mas tá disponível para a gente saber essas histórias. Mas, assim, nos anos 70, eu acho que realmente é o start do rock and roll de verdade, com os Mutantes, com o Made in Brasil, com o Tutti Frutti, as bandas dos anos 70 da Pompeia, né? Eu acho que a Pompeia é o berço do rock brasileiro por causa disso. Eu acho o título justo e eu vivi realmente eu era muito jovem ainda quando os Mutantes já eram famosos, e eu estudava com o Sérgio Dias, que é o guitarrista. Nós íamos na escola, sentávamos juntos, mandar ele embora juntos, essa história que todo mundo já sabe. Mas assim, ele foi minha grande influência, assim.
de eu ver um cara tocando guitarra bem, ele era meu vizinho, meu amigo e tal. Ele me estimulou, ele me contaminou. E eu sempre falo isso eu sou amicíssimo do Sérgio, chamo de irmão e tal. Esse é o começo da minha trajetória, sabe? Agora, como é que foi o encontro com a Rita Lee? Porque o primeiro disco que vocês tocaram, ainda não era Tutti Frutti, foi o Atrás do Porto Tem uma Cidade, não é Era isso? Tutti Frutti. Já era o Tutti Era. Frutti? Como é que foi esse encontro dela? E como é que veio o Lee? Como é que foi a... Veja bem, eu por ser vizinho dos Mutantes, desde a juventude, desde os 10 anos de idade, onde quando eles mudaram para Pompeia, o Sérgio e o Arnaldo, a Rita Lee nunca morou na Pompeia, mas ela ia lá. Eu conheci a Rita, eu tinha uns 11 anos, ela tinha uns 16, eu acho que é mais ou menos isso. E aí começaram os Mutantes, eu conheço os Mutantes antes deles se chamarem os Mutantes, tinha outro nome antes e tal. E aí eu comecei a tocar, comecei a fazer minhas coisas, envolvido pela música e tal, montei uma banda que chamava-se Lisergia, né? Que é a banda dos anos 70, por causa do meu estado lisérgico e por causa do meu nome Luiz Sérgio, que virou Luiz Sérgico, o meu nome. Então, eu já tinha essa banda e a gente convivia com a Rita Lee, com os Mutantes, muito assim. Quando ela saiu dos Mutantes, na verdade ela precisava de uma banda e a gente era meio a bola da vez, estava perto, uma banda pronta e tal. Foi assim que o Lisergia virou o Tutti Frutti, entendeu? Já era você e o Lee Marcucci? Já era eu e o O Lee teu Marcucci. pai não reclamou desse nome Lisergia? Não, ele não reclamou. Ele sabia que era assim. Eu acho assim, a fase lisérgica dos anos 70, 60, 70, assim, um grande impulso na cultura, sabe? Porque isso daí estava envolvido assim, com o movimento hippie, com o Festival de Woodstock, que é um grande marco na mudança da coisa. Assim. Eu sempre uso o festival. O festival, para mim, foi de extrema importância, sabe? O Festival de Woodstock. Porque eu fui ao cinema e assisti o filme 80 vezes. Eu ia todo dia, ficava eu tinha que ir na escola, na verdade. Mas o ônibus parou na esquina do cinema, na Avenida Paulista com o Augusto. Na verdade, meu pai chegou para mim e falou, você tem que estudar, sabe? Não dá, cabelo até a cintura, ouvindo rock o dia inteiro, muito louco aí na rua. Eu me matriculou no Colégio Objetivo, na Avenida Paulista, quando inaugurou, em 1970. Eu já tocava, assim, um pouco. E aí eu peguei o ônibus, eu ia para a escola no primeiro dia, tinha que entrar 1h da tarde. Quando chegou na esquina da Avenida Paulista com a Rua Augusta, tinha o Cine Astor, ali num shopping grande que tem lá. E aí o ônibus parou no sinal, eu olhei para o lado e eu vi assim, Woodstock, o filme, uma foto do Hendrix, do Santana e tal. Na verdade eu não sabia nem que tinha tido o festival, porque nós não tínhamos informações, não tinha publicação, não tinha internet, não tinha nada, me aparece o filme, eu sabia parcialmente só disso. Eu vi aquilo, desci do ônibus, entrei no cinema e assisti o filme 3 vezes. E voltei para casa, 8 horas da noite, meu pai falou, e aí, gostou da escola? Eu falei, gostei, legal demais e tal. No outro dia eu fui de novo, o ônibus parou de novo na esquina, eu desci, entrei no cinema, e assisti mais 3 vezes, eu fiquei 1 mês assistindo, ia até de domingo lá. Ficou 1 mês em cartaz, eu assistia todo dia, e aí na verdade, a partir do 3º ou 4º dia eu não pagava mais, porque eu fiquei amigo de todo mundo, do bilheteiro, lanterninha, pipoqueiro, todos. Aí eu entrava e saía a hora que queria, ia almoçar e tal. E o filme foi me transformando, assim. Eu fui digerindo aquilo com, a importância disso, a importância artística, a importância política de um festival tão grande. Parece até que aquele festival foi na Califórnia, pelo visual, mas ele foi em Nova York, na verdade. Então, os hippies e tal, a lisergia que existia naquilo. E aquilo eu fui assim, me envolvendo e falei, é isso. Sabe? É isso que eu vou ser, é isso que vai acontecer. A vida é um festival de música e tal. Isso foi um estímulo, sabe? Assim, Roberto, que isso me transformou. Então eu falo que eu uso o Festival de Woodstock como uma grande alavanca assim, na minha música, na minha vida, enfim, é isso. Agora, quando muita gente acha que às vezes as grandes obras-primas, o artista não sabe que está fazendo uma obra-prima. O Gilmour, outro dia, deu uma entrevista falando do Dark Side of the Moon, que eles não imaginavam que ele seria... Mas não existe assim, vamos fazer uma obra-prima, isso não existe. Usando o termo prima como uma coisa, né? Mas assim, não existe isso. Nós vamos compor uma obra. Tem um detalhe, o Fruto Proibido, ele na verdade já era uma diferença na concepção
porque foi um produtor americano que vocês fizeram amizade, inglês que vocês fizeram amizade com ele. Andy Mills. E ele mudou um pouco, o disco talvez não tivesse sido o que foi se não fosse um cara com a visão que ele tinha. Né? Na verdade, é assim, ele tecnicamente, ele nem era um cara sábio, ele era roadie, ele era stage manager do Alice Cooper, o cara que trabalha no palco e tal. O Alice Cooper veio ao Brasil fazer shows, nós fomos ao show e tal, conheceu a gente, ele conheceu a Rita, o Alice Cooper foi embora, ele ficou no Brasil, ele era namorado da Rita. E aí ele começou a andar com a gente, e aí, pô, ele era um cara super atualizado com o cenário musical internacional que estava acontecendo, fazendo uma turnê com o Alice Cooper estourado. Talvez o Alice Cooper tenha sido a banda mais nova que veio para o Brasil assim que estourou, sabe? Não é como Rolling Stones, que demorou 25 anos para chegar aqui, sabe? Era recente o estouro do Alice Cooper. Então o Andy era um cara muito atualizado e começou a contar um monte de coisas para mim e dar dicas e coisas. Então isso aí foi cozinhando para virar o Fruto Proibido. Ele que fez o disco, né, tecnicamente, ele que produziu. Agora, tem uma história curiosa aí. Além de uma música maravilhosa do disco que foi feita por você e pela Rita, que agora só falta você, que se tornou um clássico dela, Sim. Esse disco tem aquele que eu considero o solo brasileiro mais clássico, lindo, bem colocado numa música, e que já foi matéria, já foi matéria na Guitar Player, já foi matéria na Hit Parader, revistas americanas reconhecendo a qualidade daquele solo. Só que ele quase não entrou no disco, né? É verdade, eu já contei essa história, mas já que você tocou no assunto, é assim, o Ovelha Negra, que eu acho que o Ovelha Negra é a maior obra da Rita Lee, porque é ela falando dela mesma, né? Assim, eu vi ela fazendo a música, eu participei disso. O Paulo Coelho participa, né? Dessa Não, música dela não. Não, dessa música não. Participa em outro disco de algumas coisas. Talvez desse também, eu não sei. Tem duas coautorias dela. Aí, mas assim, o Ovelha Negra é um clássico e a história do solo é assim, a música estava pronta, o disco estava pronto sendo mixado. E eu ouvia muito a música no final, Roberto, tinha aquela base abaixando, sabe, indo embora, o fade out, assim, da coisa. E eu achava aquilo muito triste, sabe? Porque, porra, acabou você é a ovelha negra da família e... Pô, mas como vai aterrissar do nada? E eu prestei tanta atenção naquilo que eu senti que faltava alguma coisa e eu sonhei com o solo de guitarra. Eu sonhei e acordei assobiando. De tanto que eu fiquei chamando ele veio, baixou, entendeu? Eu sou kardecista e eu sei que foi enviado. Mandaram o solo para mim. E eu fui pro estúdio e falei, eu quero pôr isso no disco. Só que quando eu chego no estúdio, a música estava sendo mixada, o Andy Mills estava na mesa, e a Rita Lee, todo junto e tal. E pô, eu falei, olha pessoal, tive uma ideia de eu pôr um solo de guitarra no Ovelha Negra, no final. Por que eu falei isso, né, cara? Porra, mas você tá louco, é um solo de guitarra, uma música, uma balada do disco, pô, a canção que vai empurrar o disco, ou vai vender, ou algo assim. E não vai, não, deixa assim, ó, tava legal. Aí tá bom, 10 contra 1, né? Aí você fica quieto. Aí no outro dia, na mixagem novamente, cheguei uma hora e falei, vem cá, pessoal, vocês nem deram atenção, pô, eu tô com uma ideia de um solo de guitarra. Carline, você tem guitarra demais no disco, tocou pra caceta, o puta serviço tá bem feito, o disco tá legal, isso daí é a nossa balada, e 10 contra 1, quieto. Na terceira noite, lá, algo assim, uma hora parou a mixagem e o Andy Mills, que era o produtor, né? E ele falava um português tudo enrolado, assim, falou, ei, Carline, você falar solo, guitarra, Ovelha Negra, alguma coisa assim. 2 horas da manhã, sabe assim. Falei, pois é. Ele falou, então mostra aí esse negócio. Ele que falou, né? Aí o pessoal estava todo sentado lá. Era o Estúdio Eldorado, em São Paulo, 16 canais. Desci a escada lá do estúdio, fui lá na sala. A guitarra estava ligada no Fender Twin, a Les Paul Deluxe. Gold Top, que você conhece, 1974. E peguei, pus o fone, soltou o playback e chegou na hora eu toquei para mostrar, né? Quando eu mostrei, eu fiz uma vez. Ele falou, sobe aqui. Aí eu voltei. Quando eu voltei para a sala do estúdio, aí todo mundo tava em pé, assim, porra, que do caralho, mas pô, que bonito, mas ó, que legal. Eu falei, porra, meu,
tô brigando com vocês há 2 dias, ninguém deu bola pra isso. Não, mas põe de novo aí pra gente ouvir, todo mundo ouvindo. Pô, que do caralho e tal, legal, ficou muito bom a ideia, pô, legal. Então vamos fazer a boa, né, e tal, porque eu ia pôr um drive, ia fazer... Aí ele falou, não, você já fez. E como eu já vi, não, eu quero melhorar, pôr mais sustain e tal, pôr mais venenão. Não, vai assim, tá bom, é assim, você fez de primeira e tirou a fita da máquina. Enrolou, guardou a fita no negócio e pôs na prateleira. Eu vi ele fazer isso. E é um first take, né? E é totalmente intuitivo, assim, baixou, foi, fez de uma vez. E então ele tem um sabor muito especial para mim, porque a música estourou, o solo ficou famoso. A revista Guitar Player elegeu como o solo mais legal do rock brasileiro. Isso votado com mais 20, 30 solos, 100 solos, sei lá, de todos os meus amigos, do Lulu Santos, do Pepeu Gomes, de todos, eles até que votaram e tal. E aí o solo ganhou isso. Eu não comparo coisas, não acho que nada é o melhor, sabe? Não existe o melhor guitarrista, né? Somos todos diferentes, incomparáveis. Mas o solo ficou muito marcado e eu aprendi muita coisa com isso, sabe? Porque quando chegava no show, eu tocava o solo e era muito forte, sabe? Emocionante. E isso me marcou muito. O Opinião para o intervalo bem rapidinho, a gente já volta com essa conversa gostosa com o Luiz Carlini. Voltando com a Opinião Litoral, desta terça-feira, Roberto Mohamed é o comentarista, a gente recebe com muito prazer, com muita honra, o músico Luiz Carlini. Carlini, você falou que o Woodstock foi muito marcante para você, Jimi Hendrix, Carlos Santana, aquele pessoal todo. É o finalzinho dos Beatles, mas você toca Beatles, né? Você tocou Beatles, inclusive, no mês passado, né, em julho? Eu toquei com uma banda que chama-se Big Beatles, que é um projeto do meu amigo Edu Henning, de Vitória do Espírito Santo. Inclusive é uma banda que, assim, frequentemente vai a Liverpool, naqueles festivais de covers e tal, e eles são premiados lá e tal. E eles têm mais de 20 anos a banda, e todo mês eles fazem uma programação com um convidado. E é muito legal, eu estive lá esse mês. E aí você encarnou o George Harrison? Olha, encarnar é difícil, mas assim, é difícil tocar. Eu falei encarnar porque você disse no bloco anterior que você é kardecista, né? Sim, mas eu encarnei o Carlini dessa vez. Aí, assim, mas eu fui... Por exemplo, você escolhe as músicas que você quer tocar lá no evento dele. Eu, logicamente, fui escolher os slides do George Harrison, né, que são maravilhosos. Eu toco lap steel guitar, que é aquela guitarra havaiana, né? E, então eu fiz o My Sweet Lord. Here Comes the Sun? Não, fiz o My Sweet Lord. Something. Fiz Something tem um solo lindo, né? Fiz o While My Guitar Gently Weeps, né? Carlini, nos anos 70, uma boa parte das bandas brasileiras enveredou pelo rock progressivo. Sim. O pessoal da Pompeia se manteve fiel ao rock mais raiz, aquela coisa do writing blues. Mas hoje você toca com um cara, a gente depois volta para a continuidade da tua carreira, você toca com um cara que nasceu no rock progressivo, porque ele foi tecladista do Moto Perpétuo, que é o Guilherme Arantes, e depois foi para uma carreira solo. Então, e agora você já até antecipou a resposta. Então você curte o rock progressivo também? Muito. Por exemplo, nos anos 70, na fase toda lisérgica, inclusive, assim, era a música que fazia viajar mesmo. Era o Pink Floyd, era o Emerson, Lake and Palmer, o Yes, o Genesis e tal. Essa fase progressiva, assim, o Yes eu ouvi muito, eu adorava aquilo, muito bom demais. E assim, em São Paulo nós tínhamos uma cena de rock progressivo boa, assim, várias bandas, tinham shows e tal. E eu gostava muito, essa cena sumiu, assim, sabe, do rock progressivo brasileiro. Mas assim, nós temos alguns representantes, como o próprio Sérgio Heinz, que esteve aqui, meu amigo, né, o Terço e tal, algumas bandas que representam o estilo. Mas era maior, assim. Então o Guilherme Arantes, ele veio dessa pegada, né? Eu sou guitarrista do Guilherme Arantes há muitos anos. Inclusive, um dos guitarristas do Guilherme Arantes, que é o meu amigo Alexandre Blanc, que é daqui de Santos,
Um abraço para ele, que eu trabalho com ele lá na banda do Guilherme. E o Guilherme sempre gostou da música progressiva, inclusive o último disco tem vários, sabe, tem vários elementos progressivos no disco. Eu gosto muito dessa parte. Mas eu sou roots, sabe, eu sou rhythm and blues, eu sou do rock and roll, do classic rock, do 4x4. Babilônia foi o último disco, ele marca duas coisas. O fim do Tutti Frutti com a Rita Lee. Sim. E a entrada do Roberto de Carvalho na vida dela. Uhum. E você nota uma diferença muito grande no Babilônia. Ele traz muita coisa dos discos anteriores, mas a gente já vê o que muita gente fala que foi surpresa no disco seguinte, que foi aquele tal disco do Lança Perfume. Uhum. Na verdade, a gente nota que já tinha uma tentativa de ser mais pop, coisa que não era tão presente nos discos anteriores e nos shows anteriores. Né? Você tem uma música com ela naquele disco, sim, que é Que Loucura. A tua participação, se você fosse colocar, foi igual a dos outros discos ou ali já foi um pouquinho menor que você sentia que a química estava acabando? Eu acho que eu sinto um pouco disso. Logicamente que eu dediquei muito ao disco, mas assim, por exemplo, quando a Rita começou a trabalhar com o Roberto, que é um músico de MPB, e ele já conduziu a carreira musical dela para uma outra tendência, que é o que viria a ser depois Rita Lee e tal, mais popular até, entendeu? Deixando o rock. Ela foi a rainha do rock no Tutti Frutti, né? E depois, mas a Rita Lee, ela se deu bem em todos os estilos porque ela é um gênio, né? A Rita Lee mexeu com a bossa nova, com qualquer, aonde ela entrasse ia dar certo por causa do talento enorme da Rita, a facilidade de verbalizar qualquer tema. A Rita Lee é uma grande... Você compôs com ela, né? Fala um pouco das composições. Uma delas é Agora Só Falta Você, não é? Sim, é a composição mais famosa da gente, né? Eu Lá Vou Eu também, não tem? Tem outras músicas assim que, na verdade, quando tinha o Lisergia virou Tutti Frutti, eu vinha com algumas músicas, assim, já que eu compunha, que vieram do Lisergia, alguns riffs, alguns pedaços, algumas coisas assim, que no primeiro disco que nós fizemos, na verdade nós temos um primeiro disco que não saiu, da Rita Lee Tutti Frutti, entendeu? Que depois foi lançado como as Cilibrinas, alguma coisa assim, ali a Lúcia Tannenbaum, mas nós gravamos um primeiro disco que tinha elementos que eu já tinha composto com a Lisergia e foram virando do Tutti Frutti. E no caso do Agora Só Falta Você, eu comecei a música em casa, fiz a música inteira e fui fazendo a letra até a metade. Tinha uma musa aí, não? Tinha uma musa? Não, na verdade, um pouco, talvez tinha separado de uma namorada, e aquilo vem como tema, mas assim, letra, música, é ficção, entendeu? Nem sempre quer dizer que você está falando sobre o espaço, nem sempre quer dizer que você é amigo de um astronauta ou qualquer coisa parecida. Não tem nada a ver isso, sabe? Nem de um ET, né? Nem de um ET, né? Sei lá, talvez, né? Mas assim, aí eu fiz a música até a metade, a letra, e liguei para ela, falei, eu estou fazendo um negócio muito legal, vou aí. Aí fui na casa dela e a gente acabou a música, entendeu? E o Agora Só Falta Você é uma música que andou muito, ela, da obra toda, ela é a música mais famosa minha com a Rita, e ela está sempre no ar, né? E participa de vários eventos, coisas, comerciais. É uma música sempre atual, né, Roberto? Aí quando vocês saem, você remonta o Tutti Frutti, porque muita gente acabou ficando, uma parte da banda ficou com a Rita, né? Na verdade, quando eu saí de lá, só o Lee Marcucci, que era o cara que começou o Tutti Frutti comigo. E eu falei, você quer ir embora? Eu vou montar o Tutti Frutti diferente. Não, eu vou ficar aqui. E aí eu montei o Tutti Frutti com músicos da cena local, que era o Simbas, que era cantor do Casa das Máquinas, mais outros músicos de São Paulo e tal. E aí fiz uma versão do Tutti Frutti que foi a versão mais fera que teve. E a gente foi quando o Tutti Frutti caiu na noite, sabe? Eu toco na noite há 43 anos, eu gosto muito, sabe, de tocar na noite, tocar nos nightclubs e tal. Essa cultura underground eu adoro, eu vejo isso na América, na Europa, eu gosto de bar, banda tocando, eu acho que isso daí fica... Fora o mainstream, que a gente participa dos artistas todos que eu trabalho, mas assim, essa cultura é do caramba, sabe? Não é para assistir televisão, a noite é para pegar guitarra e ir num bar,
fazer um blues e tal. Então, o Tutti Frutti, esse Tutti Frutti que eu montei, entrou nesse circuito. O Nelson Motta ia montar uma casa em São Paulo chamada Paulicéia Desvairada, isso em 1980. Aí ele me ligou, falou, olha... Belíssimo nome, né? Belíssimo Disco, nome, inclusive, naquele que eu considero o melhor disco do Made in Brasil. É bem legal. Aí o Nelson falou, olha, eu quero uma banda residente da casa, vamos fazer isso com o Tutti Frutti. Ele veio a São Paulo, fizemos um ensaio, ele falou, dá uma encorpada nisso, põe mais 3 metais, 2 backing vocals, aí montamos um bandão, soava bem pra caralho, e aí a gente era a banda da casa, sabe? Do Paulicéia Desvairada. E dali a gente foi pro Vitória Pub, onde ficamos 6 anos, aí foi indo, virou uma banda cult do circuito noturno, a gente aprendeu muito com aquilo lá. Tocar para um público assim muito perto, sabe? Eu acho que transforma o músico, é diferente, sabe? Você chegar no Rock in Rio, que tem 100 mil pessoas, pô, parece que tudo dá certo. Tocar para pouca gente, pô, é um desafio, assim, você aprende outras coisas, assim, eu acho, sabe? O DJ entrega a pista bombando e eu entrego para ele mais cheia aí. Fala. A gente para mais um intervalo, volta com essa conversa boa, ótima, gostosa, com o Luiz Carlini, depois do intervalo, que é bem rapidinho. Fica aí com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, nesta terça-feira, o Roberto Mohamed é o comentarista. A gente recebe com muito prazer o músico Luiz Carlini, que citou aqui o guitarrista de Santos, Alexandre Blanc, no bloco anterior. Agora fala um pouquinho da tua amizade com o Murilo Lima, que é uma figura muito querida aqui na Baixada Santista. O Murilo Lima é um cantor daqui, né, um compositor, meu amigo há muitos anos. E ele foi... Eu toco num disco solo até do Murilo Lima. E ele foi cantor do Capital Inicial por uns 6 anos, acho, um tempo assim, que o Capital teve uma outra edição. Inclusive, eu me lembro que o guitarrista era o Lolo Jones e o Lolo estava meio se desligando, estava meio pirado, sei lá, algo assim. Ia ter um show do Capital Inicial aqui em Santos, que era aniversário da cidade de Santos. E aí o Murilo me ligou, falou se eu poderia fazer as guitarras do show, né, para eles, né, no lugar do Lolo Jones. Então eu fiz um show do Capital Inicial com o Murilo Lima, né, aqui no aniversário da cidade. Ele foi na praia, lotado, muito legal. O Murilo é um grande amigo meu, inclusive eu devo fazer agora, logo mais, ainda esse ano, algum show aqui, uma participação com a banda dele, do Murilo, com o bando e mais alguém, alguma coisa assim, em algum nightclub, assim, que eu faço muito isso, sabe? Eu gosto de tocar com bandas locais, assim, sabe? Por exemplo, eu fazia shows do Tutti Frutti, você vai numa cidade do interior, né? Toda cidade tem um bar de rock e tem uma banda cover legal. E a grande maioria me conhece, sabe? As coisas que eu faço, as músicas. Então eu comecei a fazer muito isso, sabe? Entende? Pô, aí você vai para uma cidade, hoje você ensaia pelo WhatsApp, né? E aí chega lá e toca com a banda local. E então enriquece muito, né? Ah, sim. E eu vou fazer isso com o Murilo aqui, a gente tá bolando um plano para fazer alguma coisa aí. Eu faço um tributo ao rock brasileiro, geral, que eu faço as minhas coisas que eu gravei com Erasmo, coisas do Raul, coisas dos Mutantes, Rita Lee Tutti Frutti. E é isso que eu vou fazer. Tem uma coisa no Carlini que eu acho inacreditável, é que às vezes ele se sente... Quando você começa a elogiar muito, ele incomoda. Claro. O Carlini, eu já convidei, um projeto novo do 14 Bis que vem agora, de um DVD ao vivo, em que ele vai revisitar muita coisa do terço. E quando eu falei para o Carlini que eu gostaria que ele participasse, ele falou, mas eu, com o 14? Ele falou assim, por quê? Você é um dos guitarristas preferidos do Cláudio. O Cláudio coloca você lá em cima. Ele falou, você está mentindo, ele não fala isso. Eu falei, não, o Cláudio tem você como um dos ídolos dele. Agora tem uma música, antes da gente falar do documentário... Você sabe, você falou do 14 Bis, deixa eu falar uma coisa. O Sérgio Magrão é um baixista que eu adoro, sabe? E ele te adora. Não, mas eu gosto muito da levada, eu acho muito legal, é o pulso dele. Que bom poder falar isso.
Tem uma música também que no rock brasileiro e que você participa, que a gente lembra sempre, lógico, Agora Só Falta Você, Ovelha Negra, mas tem uma música que você participa que é um marco até na própria carreira do Guilherme Arantes. Eu não sei se foi o início do trabalho de vocês. Que é uma música que deu nome ao disco chamado Coração Paulista. O trabalho de guitarra que você faz naquela música, ela é única no rock brasileiro. Você tem essa coisa de, quando ninguém espera, você transformar a música. Quando você faz parte de uma banda, que tem um artista, tá, no fundo, você tem essa coisa de não perguntar se pode ou isso é natural, Carline? Ou o artista que pede, solta aí, faz o que você quiser. Não, eu acho que assim, inclusive nessa música que eu toco gaita, cara, fiz um solo de gaita. Veja bem, é assim, olha, a minha participação, sempre que eu sou convidado a fazer alguma coisa, como a grande maioria já sabe como eu sou, o que eu faço é assim, ó, faz o que você acha legal, o que você acha melhor e tal. Por exemplo, eu não só na parte de rock, assim, eu andei gravando, eu gravei Chico César, agora um dos últimos discos, 2 anos atrás, eu gravei Luiz Caldas, gravei um solo para Blitz, o último disco agora, que deve sair, e gravei, cara, assim, eu fui convidado para gravar um disco do Germano Matias, que é um sambista, de Beck, de São Paulo, clássico, então, tem 90 anos, sei lá, eu falei, você está brincando, exatamente por causa do sabor que vai dar a mistureba, entendeu, de você, então, eu sou chamado assim, para deixar à vontade, eu não leio, não dá para, toque isso daqui, isso não existe, entendeu, não existe assim, olha, cria alguma coisa para isso, e aí é isso que acontece, é assim que eu faço, e é assim que funciona, assim que, sempre fica à vontade, faz o que você acha legal. E a ideia desse documentário? Porque eu acho que caras como você, como o Pepeu, que fazem parte da história, muita gente desassocia o Pepeu do rock brasileiro, quando ele é um tremendo roqueiro, ele adora o rock. A pegada é impressionante. E esse documentário, e fazer documentário sobre você, sobre ele e tal, eu acho que é uma questão de fazer justiça. Como é que foi a ideia desse documentário? Na verdade é assim, eu tenho 71 anos, eu faço depois de amanhã, 71 anos, 31 de agosto. E depois de amanhã, E aí, é assim, em todo esse tempo de 55 anos tocando, 50 anos gravando, muita coisa, o nego fala, precisa fazer um livro, escrever isso daí, deixar alguma coisa, e apareceu um diretor, um cara que eu já conhecia, o Luiz Carlos Lucena, falando, olha, Carline, eu tive um prêmio aí, de não sei o quê, de um incentivo fiscal, para fazer alguma produção vamos fazer um filme sobre você, do guitarrista de rock e tal. Isso foi antes da pandemia. Eu estava tocando no Bar Brahma e ele foi lá e falou isso para mim. Eu falei, tá legal, vamos fazer isso e tal. Aí a gente abraçou o projeto, né? Pusemos ele no papel, o que a gente vai fazer, quem vai participar, e começamos a fazer o filme. Íamos começar a fazer quando veio a pandemia e o lockdown. Aí ele foi feito diante de uma dificuldade grande, até mesmo assim para garimpar material para o filme, porque as gravadoras e as empresas de televisão, tudo ficou lacrado, todo mundo em home office, trabalhando, a gente não tem acesso a muitas coisas. Todo mundo que ia participar para dar um depoimento tinha que fazer exame de Covid, pôr máscara, filmar à distância. Foi um negócio meio complicado. Mas assim, nós fizemos o filme, tinha um prazo para entregar, foi entregue durante a pandemia mesmo, e está sendo lançado agora, tem participação de vários depoimentos de gente que eu toco, trabalhei, e espero que vocês gostem. Aí tem um pouco da minha história, é difícil contar tudo isso em 1h20, mas tá aí o filme, chama-se Luiz Carline, um guitarrista de rock. Carline, você, ao longo da tua carreira, nós somos afiliados da TV Cultura. A TV Cultura talvez tenha sido a emissora que mais programas de música, e principalmente ligados à música raiz, a música que não estava baseada em parada de sucesso. Sim. E hoje a própria Cultura mudou esse ritmo, o próprio programa do Gavan foi pro Canal Brasil e ele parou de fazer. Falta um pouco de incentivo em relação a isso. Você sente falta desse mundo que a gente tinha na televisão? Ou você acha que a questão do streaming acabou ocupando esse espaço e vai ser o futuro da música na TV, na tela? Eu acho assim que
tem que ter publicações para todos os níveis das coisas. Por exemplo, a TV Cultura, ela tinha um pé na coisa underground, visitando artistas que não estavam no streaming e tal, porque é fácil ligar a televisão, tá a Ivete Sangalo em todas as emissoras. Pô, isso daí é fácil de fazer isso. O difícil é fazer, sabe, comercialmente, uma emissora de TV topar fazer essas coisas, mas a TV Cultura, como é uma coisa do governo, né, e tal, então ela tinha a possibilidade de fazer isso, e acho que eu sou fã da TV Cultura até hoje, lógico, assisto várias coisas. Kaline, eu tenho uma pergunta pessoal. A música que eu mais curti da Rita Lee é Babilônia. Sim. Como é que foi o processo de criação? Você lembra? Tem um solo que imita circo, né? Música de circo. Na verdade, falar da música. A música, assim, eu não assino a parceria, porque é da Rita com o Lee, mas assim, eu fiz o arranjo todo, tem as guitarras do início, tem um trecho do meio que fui eu que criei também. Do circo, aquele... Não, o circo assim, é uma coisa, porque... espetáculo, né? É porque ela fala isso na letra, né? Sempre foi atração de circo, aí rola aquele som do cirquinho. Isso aí. E a gente pôs isso no disco, né? Porque a Rita Lee sempre foi muito bem-humorada, né? Nas coisas que ela escrevia e tal. E essa música é especialmente bem-humorada. Sim. E eu gosto muito das guitarras dessa música. É rock puro, né? Essa é. Suspenderam, Zé. Você falou da noite. Hoje, em São Paulo. Outro dia, eu vou fazer uma pergunta agora, até baseado em algo que aconteceu. O 14 fez 2 shows no Blue Note, 2 sessões no Blue Note. Sim. E a gente queria sair para beber. A gente esqueceu daquele da Augusta com a Paulista, que é o Riviera, que inclusive foi objeto de Não é na Augusta da Paulista, é na Consolação com a Paulista. Isso, que foi até música do Zé Rodrigues, sim, inclusive, o Riviera Bar. Era um clássico. Mas quase tudo fechado. 1h da manhã, 1h30 da manhã. A noite foi muito afetada mais pela pandemia ou você acha que é pela violência? E isso está afetando o mercado para a música na noite de São Paulo? A violência, de qualquer maneira, sim, né? Dá medo de andar na rua, eu evito bastante. Mas, assim, eu acho que a cena da noite, assim, São Paulo é assim, ó. Não tem praia de manhã, então a noite funciona, é diferente do Rio de Janeiro, os músicos do Rio e tal, tem alguns lugares para tocar e tal, mas não como São Paulo, tinha muita coisa funcionando, assim, música ao vivo e tal, mas assim, quando veio a pandemia, que tudo parou, muita gente quebrou também, porque ficou 2 anos sem trabalhar, sabe, os bares de rock, que é o circuito que eu gosto, assim, o circuito underground da coisa, assim, tipo gringo, sabe, a gente tem um bar de rock aqui que, pô, é alugado, o prédio, sabe, a gente lotou a noite hoje para pagar a cerveja que a gente comprou um caminhão amanhã, e é assim que funciona, o bar se mantendo, uma semana pagando a outra, as bandinhas tocando e tal. Esse circuito aí dançou, porque os donos não aguentaram, muita gente quebrou, processos também com relação a funcionários e tal, esse tipo de coisa. Então, quando voltou, parcialmente foi voltando assim a cena, ela voltou totalmente diferente, com o público reduzido que frequentava a noite, sem dinheiro às vezes, e assim as coisas, as casas oferecendo muito menos para os artistas participarem, então deu uma baita caída, comparando com a cena que vinha antes, né? Mas voltou, aqueceu, tem bastante coisa, tem muitos shows em São Paulo, tem bastante coisa, tem casas underground legal, assim. E a violência rola sempre, né, meu? Kaline, nós chegamos ao final do nosso tempo, infelizmente. O que você quer dizer a mais pra gente aqui e pro telespectador, pra telespectadora da cultura daqui, Litoral? Olha, eu queria dizer a vocês que eu passei toda a minha infância aqui em Santos, em São Vicente. Nós tínhamos 2 apartamentos aqui da minha família, tem um até hoje, aí perto do Gáudio. E, assim, eu conheço essa terra desde o começo, assim. Eu andava naqueles barquinhos lá na praia de São Vicente, que remava, assim, sabe? Eu lá na Ponte Pensa pescar. Criança, né? Então, quer dizer, eu tenho uma intimidade com esse lugar e hoje foi um prazer vir aqui no programa daqui do Litoral. E espero poder tocar para vocês assim que eu conseguir fechar o negócio com o Murilo Lima. Chegamos ao final, agradecendo a participação do Roberto Mohamed, agradecendo muito a participação do Kaline, desejando boa sorte aí no filme, na continuidade da carreira, que venham muitas coisas novas e tão brilhantes quanto as que você já fez. O filme ainda não passou no cinema aqui, acho que não,
Mas ele logo mais deve estar no YouTube, algo assim. E agradecendo o trabalho da equipe técnica de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte, a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.